princípio era a mensagem, e a mensagem estava na vida, e a mensagem era vida. E como a mensagem era uma mensagem humana, então a vida era uma vida humana. Dr. Jérôme Lejeune, pai da genética moderna. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou: frutificai, disse ele, e multiplicai-vos. Por isso, o homem deixa seu pai e sua mãe para seguir a sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Quando se unem, homem e mulher se fazem uma só carne. Essa união é tão intensa que toma parte da obra criadora de Deus, onde um novo ser ganha vida. Não é uma coisa que se chama o quê, mas uma vida humana cujo valor é inestimável. É um quem? Alguém a que se chama você e que poderá em breve, em seu momento, dizer eu. Isso porque todo ser humano é uma promessa, um dom dado ao mundo. Uma pessoa é muito mais do que o que se pode ver. O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe. Há em cada um uma dignidade que não pode ser tirada nem excluída, pois está enraizada na pessoa. Há adultos que não são capazes de fazer nada sozinhos. Velhinhos que precisam de ajuda para tudo. Jovens em coma que dependem inteiramente das pessoas que cuidam deles. Mas nem por isso perdem a sua dignidade. São pessoas que ninguém tem direito de tirar deles a vida. Mesmo pequenino que ele está na barriga de sua mãe, como todo ser humano merece amor. Mas o que é esse amor? Um mero sentimento? Uma emoção? Uma paixão? Um desejo? Um mundo cor-de-rosa? Não, isso não. O apóstolo Paulo diz: o amor é paciente, o amor é bondoso. Não busca os seus próprios interesses. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é sacrifício. Quem ama se entrega a outro sem medida. Porque amar é tudo dar, e dar-se a si mesmo. É com esse amor que o novo ser humano deve ser recebido por sua família desde o momento que está sendo formado na barriga de sua mãe. Porque desde o início já existe o homem em toda a sua dignidade. Não se pode negar a dignidade da pessoa, apenas porque ela ainda não tem as características de outra fase da vida. Não há diferença entre a pessoa que você era no momento da fecundação do óvulo de sua mãe e a pessoa que você é hoje. Desde a concepção, você é um ser humano. Dr. Jérôme Lejeune. Isso quer dizer que você é o mesmo, desde quando era um pontinho na barriga de sua mãe, até quando estiver bem velhinho, com os cabelos brancos e mãos enrugadas. A composição genética de um ser humano está pronta no momento da fecundação. Nenhum cientista duvida disso. O que alguns deles desejam debater é quanto respeito o indivíduo merece, baseado em seu estágio de desenvolvimento. Se um ser humano tem o tamanho de meia polegada, será que merece respeito? Se tem 20 polegadas, merece 40 vezes mais respeito? As pessoas que usam anos e peso para quantificar quanto respeito outro ser humano merece não são bem intencionadas. Dr. Jérôme Lejeune. Se a dignidade humana não é igual para todos, então não há motivo para não ter discriminação. Dizer que a dignidade não está
está escrita em toda pessoa, sem distinção e desde o começo. É abrir espaço para que um pequeno grupo decida quem é humano e quem não é. É o que fizeram com os escravos e com os judeus, por exemplo. Se há pessoas que defendem atrocidade como o aborto, é porque não sabem dar valor à vida humana. Se uma pessoa já não está segura no seio da sua mãe, onde estará então ela ainda segura neste mundo? Phil Bosmans. A vida não é um valor a mais, é o primeiro valor que sustenta todos os outros. É como se ela fosse o tronco de uma árvore, de onde surgem todos os demais valores, inclusive a liberdade. Por isso, não se pode usar da liberdade para justificar atentados contra a vida. Mas eu sinto que o maior destruidor da paz hoje é o aborto, porque é uma guerra contra a criança, um assassinato direto da criança inocente, assassinato pela própria mãe. E se nós aceitamos que uma mãe pode matar até mesmo sua própria criança, como nós podemos dizer para outras pessoas que não matem uns aos outros? Eis porque o aborto é um pecado tão grave. Não somente se mata a vida, mas nos colocamos mais alto do que Deus. Os homens decidem quem deve viver e quem deve morrer. Santa Teresa de Calcutá. Não podemos esquecer ainda que depois da criança, a maior vítima do aborto é a mulher. Por isso, ela não deve ser abandonada. Muitas são levadas ao erro, por não terem tido apoio do pai, da criança e da própria família. Ou mesmo por terem sido enganadas por médicos ou por pessoas mal intencionadas. Mas Deus e sua igreja estão de braços abertos para acolher e perdoar todos aqueles que se voltam a Ele. Se você cometeu um aborto ou esteve envolvido em um, procure o sacramento da confissão. E saiba que Deus ama-nos muito mais que nós a nós mesmos. Se você está em uma situação difícil e pensa fazer o aborto, não se desespere. Lembre-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você não está sozinha. A igreja, que é sua família, estará com você. E Deus olha por você e te dá forças nesse momento. Procure a ajuda daqueles que estão do lado da vida. Temos que ser a voz dos que não podem falar, nem mesmo chorar. Cuidar com amor, como Jesus nos pediu. Ele diz: quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos. O aborto não é, como dizem, simplesmente um assassinato. É um roubo. Nem pode haver roubo maior, porque, ao malogrado nascituro, rouba-se-lhe este mundo, o céu, as estrelas, o universo, tudo. O aborto é o roubo infinito. Mário Quintana. Juntos mostraremos a todos que o amor é mais forte do que a morte e que não concordamos com essa crueldade. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e com a sua família. Pode ser que algum deles esteja precisando de ouvir essa mensagem. Diga não ao aborto. Diga sim à vida. Você e todos nós que compreendemos o valor da vida, estamos juntos nessa. Juntos por mais vida. Mais vida! Mais vida!